preciso ser como ele foi, mesmo sendo rei, suportar a dor, se sentir sozinho, não escolher solidão, carregar a cruz, distribuir perdão. É preciso ser como ele foi, mesmo rejeitado, conservar o amor, ser apedrejado e não se entristecer, receber os cravos e não se enfurecer. É preciso ser benéfico, é preciso ser sincero, é preciso ser como ele foi, é preciso amar como ele amou, incondicionalmente. É preciso ser prudente, é preciso ser paciente, é preciso ser como ele foi, é preciso amar como ele amou. Jesus é paz e amor. É preciso ser como ele foi, cumprir seu ministério com imenso amor, com muita coragem e moderação, tendo humildade em seu coração. É preciso ser como ele foi, expressar claramente o seu amor, porque sozinho ele não nos deixou, enviou a voz rosa, amado Consolador. Sim, é verdade o que ele prega, sejas assim, se confiar em Jesus Cristo fará obras sem fim, e as farás maiores que esta, eu sei, pois Jesus Cristo já voltou. É preciso crer, e formou a Santa Voz, o Consolador, e o querido irmão Aldo, santo profeta de amor. É preciso ser benéfico, é preciso ser sincero, é preciso ser como ele foi, é preciso amar como ele amou, incondicionalmente. É preciso ser prudente, é preciso ser paciente, é preciso ser como ele foi,
é preciso amar como Ele amou. Jesus é paz e amor. Jesus, tu és e sempre serás sinônimo de amar. Prezados irmãos, eu apresento saudações a todos, também cumprimento aqueles que a partir deste momento estão nos acompanhando através da internet. Desejo ainda boas-vindas àqueles que nos visitam nesta oportunidade. Irmãos, e faço voto de que todos sejam grandemente abençoados, sejam alcançados pelas bênçãos, pela graça, pela proteção dos santos e anjos que cremos que já foram enviados para participar conosco desta reunião. Porém, irmãos, devemos nos lembrar que estes santos, estes anjos, eles são enviados por Deus, pela Santa Vó Rosa, pelo profeta Santo Irmão Aldo, e eles deixam um ambiente sagrado, um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, um ambiente, irmãos, onde há disciplina, respeito e reverência. Irmãos, e nós cremos, através da fé que nós professamos, através daquilo que nós aprendemos, nós cremos que estes santos, então eles vêm nas nossas reuniões, e eles vêm tão contentes, alegres, eles vêm com um gozo muito grande, em poder nos abençoar, mas cremos também que eles esperam encontrar no ambiente da nossa reunião, este mesmo ambiente que eles deixam na glória celestial. Irmãos, e se nós agirmos, se nós nos comportarmos desta forma, então nós estaremos dando a estes santos, a estes anjos, irmãos, mais facilidade de abençoar a nossa vida, de alcançar o nosso coração e proporcionar a nós aquilo que Deus, nosso Pai, designou a eles que trouxesse a cada um de nós. Então, irmãos, eu creio que todos estão com um desejo sincero na alma de alcançar estas bênçãos, de serem agraciados, de serem abençoados por estes santos, por estes anjos que já estão presentes na nossa reunião. Irmãos, eu convido a todos que por gentileza se coloquem em pé. Nós iremos orar, suplicando a bênção e a graça do nosso Deus para a nossa reunião. Todos os nossos irmãos também terão a oportunidade de fazerem as suas orações, as suas preces, rogando a Santa Vó Rosa, ao profeta Santo Irmão Aldo, aquilo que vieram buscar no transcorrer desta reunião. Oremos. Santíssimo Deus e nosso Pai Celestial, neste momento mais uma vez nos reunimos nesta Santa Igreja, onde cremos, ó Deus, que é o tabernáculo santo do Senhor, onde o Senhor tem podido enviar santos, anjos da Tua glória, para nos abençoar, para nos ajudar, para nos conceder mais força, mais sabedoria. Portanto, apresentamos ao Senhor neste momento a nossa dedicação, o nosso amor, honra e glorificação ao Teu nome, ao Espírito Santo do Senhor, a Deus, também ao Senhor Jesus, nosso Mestre e Salvador, a Santa Vó Rosa e ao profeta Santo Irmão Aldo, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, e principalmente nesses dias presentes, por ter escolhido a nós, povo apostólico, para sermos aqui na terra, eleitos por o Senhor, para darmos frutos, e também para honrarmos e glorificarmos o Teu santíssimo nome, e desfrutarmos de todas as bem-aventuranças, de todas as bênçãos prometidas por Jesus, nosso Senhor. Santa Vó Rosa bendita, neste momento nós suplicamos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua proteção. Suplicamos também, Santo Profeta Irmão Aldo, a sabedoria do Senhor para o nosso trabalho, para que o Senhor possa nos ajudar,
para que tudo aquilo que aqui nós realizarmos no transcorrer desta reunião possa ser realmente para a honra, glória e louvor do nosso Deus, de todo o reino celestial, dos seus santos, inclusive Santo Irmão Aldo, do Senhor e da nossa santa e querida Vó Rosa. Peço a bênção e a graça do Senhor também para os ouvintes de Hora Milagrosa, para aqueles nossos irmãos que em seu lar, quem sabe muitos no seu trabalho, estão nos acompanhando neste momento, com bastante fé, com bastante devoção, certos de receberem da tua bênção, da tua graça e da tua ajuda. Alcance, Santo Irmão Aldo, estas vidas, concedendo a eles também aquilo que irá nos conceder no transcorrer desta reunião. E por tudo, na certeza que o Senhor, juntamente com a Santa Vó Rosa, juntamente com Jesus e a Virgem Maria Santíssima, na pessoa dos santos e anjos que aqui estão presentes conosco, estão nos abençoando, nós, povo apostólico, muito te agradecemos. Amém. Vamos cantar o hino número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Poderão se sentar. Prosseguindo, nós cantaremos um hino do nosso inário, de número 209. Graças te damos, Senhor Deus. Amém. Irmãos, a seguir nós iremos ouvir, apresentado pelos nossos irmãos do coral, um hino intitulado Esta Igreja é como o sol a brilhar.
dia, seu constante caminhar, mas se torna o sol abrasador e os seus raios sobre a terra penetrando, obedecendo a ordem do Deus Criador. Cada dia que se passa cresce mais sua palavra como raios penetrando nos corações, nos lares e em muitas almas. O sol que os seus caminhos vão iluminando. Vai o sol em busca de um novo dia. E a igreja volta as almas pra salvar. A seguir, nós iremos ouvir um hino que será apresentado através de um solo, cujo título Sou Feliz.
estou, pois do céu vem com grande amor. Minha Santa Rosa, Rainha do meu Senhor, sou feliz, eu sou feliz, porque a minha Santa Avó é por mim. Sou feliz, eu sou feliz e vencerei até o fim. Tenho esta felicidade porque por mim a avó Rosa lutou para criar-me neste santo caminho de Jesus Salvador deste mundo de ilusão. Eu não quero mais saber, porque com a Santa Avó Rosa um dia lá no céu eu vou viver. Muito alegre é o meu viver, juntamente com a minha Santa Igreja Apostólica, que recebendo do céu o poder sempre me ajuda a vencer. Sou feliz, eu sou feliz, porque a minha Santa Avó é por mim. Sou feliz, eu sou feliz e vencerei até o fim. A seguir ouviremos pelo coral o hino intitulado Jesus Cristo não sofreu em vão.
Irmãos, eu aproveito agora a oportunidade para retransmitir a todos os recados, também as recomendações contidas em nosso boletim, onde fala do sagrado dever de contribuir para a obra de Jesus e do Santo Consolador. Aqui diz: a Igreja Apostólica é uma obra que nasceu de Jesus, nosso Senhor, e da Santa Avó Rosa, cuja missão é santificar e salvar um povo para Deus, o Pai. Esta igreja é digna e merecedora de todo o amor e carinho deste povo apostólico, que é formada por pessoas que têm sido amparadas e santificadas pelo poder celestial para serem leais, fiéis e sinceras na prática do bem e da justiça. Creiam, estimados irmãos e irmãs, que as suas ofertas são recebidas no altar de Deus o Pai, de Jesus nosso Senhor, da querida Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, com amor e gratidão por parte deles. Assim é, porque se trata de contribuições sagradas destinadas à salvação de almas e ao preparo de um povo santificado para herdar o reino dos céus. Contribuam como muitos irmãos e irmãs têm feito, ou seja, regularmente e com fé e amor por esta igreja apostólica. Saibam que terão a recompensa pelo carinho e pelo amor que sentem por esta santa igreja apostólica. Desejamos que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo possam retribuir a todos com grandes bênçãos dos céus, que lhes concedam toda a proteção celestial e que os ajudem para que sejam muito felizes e abençoados. Irmãos e irmãs apostólicos, ajudem esta obra de Deus na terra, e os que possuem mais recursos materiais, que abram seu coração generoso e ofereçam melhores ofertas, as quais muito ajudarão esta obra e muito contribuirão para o crescimento desta igreja. Recebam o nosso abraço fraternal com as bênçãos de Deus o Pai, de Jesus nosso Senhor, da bendita Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, o Consolador, e do Santo Irmão Aldo, para a sua vida e para a sua família. Irmãos, observem que estas palavras, elas têm por objetivo esclarecer a todos nós quanto à necessidade que a obra de Deus tem das nossas ofertas, das nossas contribuições, e também tem por objetivo, irmãos, incentivar a todos nós a sempre contribuirmos para o progresso e a manutenção da obra desta santa igreja. Irmãos, e existem vários motivos para que nós façamos as nossas contribuições. Irmãos, um dos motivos é pela nossa retribuição, por todas as bênçãos que nós temos alcançado. Irmãos, pela certeza, pela garantia da vida eterna. Irmãos, um outro motivo, aqui fala que Deus, o nosso Pai, a Santa Avó Rosa, eles, o Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria, eles se alegram com as nossas ofertas, com as nossas contribuições. Irmãos, e a nossa missão, o nosso dever de povo apostólico é exatamente este: é dar a Deus a alegria, a Santa Avó Rosa, ao primar Santo Irmão Aldo, a alegria e recebermos bênçãos deles, porque, irmãos, eles são justos, eles ajudam aqueles que ajudam a obra do reino dos céus. Então, irmãos, observem que existem vários motivos para nós contribuirmos. Um outro motivo, irmãos, aqui fala, essas nossas ofertas são destinadas à salvação de almas, a levar, irmãos, alívios para muitas criaturas sofredoras. Irmãos, e nós não pregamos, nós não anunciamos, nós não cantamos que esta igreja, ela tem a missão de ajudar as criaturas, de aliviar os sofrimentos, de dar às criaturas oportunidade de salvação? Então observe, irmãos, que estas nossas ofertas têm este fim: ajudar a Santa Avó Rosa, ajudar o Santo Irmão Aldo a salvar almas, a aliviar o sofrimento de muitas e muitas criaturas. Então, irmãos, nós precisamos na nossa vida fazer cumprir aquilo que nós cantamos, aquilo que nós anunciamos, aquilo que nós pregamos. E uma das formas de fazermos cumprir é exatamente dando também as nossas contribuições, ajudando a obra no sustento e na sua manutenção. Irmãos, eu creio que todos compreenderam
Também creio que todos têm feito sempre o de melhor para o sustento e a manutenção da obra de nossa igreja, mas o importante, irmãos, é que nós nunca nos cansemos, nós continuemos sempre a ajudar a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, porque ainda existem muitas e muitas criaturas que necessitam da nossa ajuda, necessitam do amparo dos céus, necessitam de uma palavra de conforto e alívio para os seus sofrimentos, e isto só será possível através da nossa ajuda financeira. Irmãos, eu vou orar consagrando as nossas ofertas, e após, os irmãos terão mais uma vez a oportunidade de estenderem as suas mãos generosas e ofertarem para este fim. Em seu próprio lugar, curvem as suas cabeças, oremos. Santa e bendita Avó Rosa, mais uma vez meditamos na necessidade da tua obra aqui na face da terra, na obra de Deus, o nosso Pai, e portanto iremos estender as nossas mãos e ofertar para o sustento e a manutenção da obra desta Santa Igreja. Para isso suplicamos que a Senhora, juntamente com o profeta Santo Irmão Aldo, receba estas nossas ofertas, consagrando as mesmas para este fim. Também peço que a tua bênção, a tua graça recaia sobre nós, abençoando a nossa vida, para que possamos sempre ter um meio para a nossa subsistência material e também para ajudar a tua Santa Igreja. E por tudo, crendo que a Senhora está nos abençoando e também está recebendo estas nossas ofertas, nós muito te agradecemos. Amém. As nossas irmãs irão recolher as nossas ofertas e em seguida nós iremos ouvir, apresentado pelos nossos irmãos da orquestra, um hino que tem como título Grande Bênção.
Irmãos, eu leio para o conhecimento de todos alguns avisos contidos em nosso boletim. Primeiramente, eu leio sobre o pagamento da prestação do imóvel situado ao lado da sede. Prezados irmãos e irmãs, no mês de dezembro, graças ao esforço dos nossos irmãos e irmãs, foi pago. Falta apenas o mês de janeiro para quitarmos o imóvel que adquirimos em nome da igreja. Confiamos no povo apostólico e que, pela graça de Jesus, nosso Senhor, da nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, a prestação do mês de janeiro será paga de acordo com seu vencimento. Assim sendo, vamos nos esforçar para alcançar a grande meta de finalizar o pagamento deste imóvel neste mês de janeiro. Façam o depósito em nome da Igreja Apostólica no Banco Bradesco, agência 97, conta corrente 303.577, dígito 8. No entanto, aqueles que tiverem alguma dificuldade em depositar a sua colaboração pelo banco, podem colocar o valor num envelope de oferta especial, anotando-se que destina a campanha do imóvel ao lado da sede, e façam uma ficha separada da coleta da reunião normal. E os pastores e pregadores depositem na conta acima citada, destinada a esta campanha. Santa Comunhão na sede. Hoje, dia 11, será realizado a Santa Comunhão em nossa sede, com início às 18 horas. Às 17 horas, teremos a apresentação do coral da sede. Portanto, mais uma oportunidade para fortalecerem o seu espírito e a sua fé no corpo e no sangue de Jesus, nosso Senhor. Façam o seu esforço para comparecer, a fim de que sejam abençoados. Aulas aos pastores e pregadores. Comunicamos aos pastores e pregadores que o retorno às aulas na sede será na terça-feira, dia 27 de janeiro de 2015. Santa Comunhão nas congregações. As congregações que forem participar da Santa Comunhão numa outra congregação onde haverá esse sacramento e que todos forem participar da mesma, os responsáveis deverão avisar o setor de escala para não enviar o pregador escalado para a reunião de sua congregação. Irmãos, aqui é um aviso muito importante. Os irmãos observem que aqui diz o seguinte: a congregação onde for todos participar do sacramento, porque às vezes uma congregação, uma parte dos irmãos, eles vão participar do sacramento da Santa Comunhão, às vezes uma grande maioria não vão. E aí, a orientação é que não poderá então cancelar a reunião. A reunião só será cancelada quando todos da congregação forem participar do sacramento da Santa Comunhão. Mas se apenas um grupo forem e o restante não, então a reunião deverá acontecer naquela congregação. Santa Comunhão em Curitiba. Na reunião de Santa Comunhão, aqui na congregação de Curitiba, no dia 18/1, teremos aulas aos obreiros, diáconos e diaconisa, no sábado com início às 13 horas e no domingo às 8 horas. Convidamos a todos da região que puderem para comparecerem. O nosso irmão regente, ele ainda pediu para avisar a todos os nossos irmãos, obreiro, diácono, diaconisa, pastores e pregadores, que esta aula acontecerá aqui do lado, no estacionamento aqui anexo, na sala de ensaio. Então os irmãos estão convidados para comparecer e participarem destas aulas. Também reforço mais uma vez que a reunião de sábado aqui, que antecede a Santa Comunhão, do dia 17, já será uma reunião festiva com apresentações de hinos a cargo dos nossos irmãos do coral e terá início às 18h30. Todos estão convidados para comparecerem nesse horário, para participarem da reunião e prestigiarem os hinos que serão apresentados. Agradecimento ao Ministério pelo apoio e manifestação. Ficamos muito contentes pela boa disposição dos pastores, obreiros e diaconisas que cooperaram com a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo pela boa ordem dos alojamentos da igreja, na realização da festa de nossa sede. Com o esforço do Ministério, já teve uma boa melhora. Isto representa o amor que possuem para com a obra do Reino dos Céus nesta terra. Assim sendo, lutaremos para manter a doutrina e a disciplina implantada por Jesus, nosso Senhor, e pela Santa Avó Rosa nesta igreja apostólica, sem nada mudar,
e o faremos até quando Deus, o nosso Pai, permitir a existência do seu povo fiel na terra. Outro fato importante foi a presença de um grupo de pastores que veio representar os que não puderam vir. Nos deram um apoio ao trabalho que estamos realizando e também queremos agradecer aos regentes, músicos, aos coralistas que participaram do primeiro workshop apostólico, que serviu para melhorar o conhecimento e aprendizado de todos, e aos irmãos e irmãs que compareceram para participar da festa de fim de ano. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Estes são os recados que era para ser lido a todos os nossos irmãos. Agora, na sequência, nós iremos ouvir um hino que será apresentado pelos nossos irmãos do coral, e após, nós iremos meditar nas mensagens do nosso boletim. Nós iremos ouvir um hino pelo coral, e o título, Mensageiro do Senhor.
Irmãos, eu agradeço aí a todos os nossos irmãos do coral, aos músicos, regentes, pelos hinos, pelo trabalho, também pela participação de cada um na nossa reunião. Agora eu convido a todos para juntos meditarmos a mensagem contida em nosso boletim. Irmãos, como eu ainda afirmei ontem, são mensagens importantes, as quais, se ouvirmos com bastante atenção, também com bastante devoção, nós iremos adquirir mais conhecimento, mais fé, mais sabedoria, mais disposição para obedecermos a doutrina, a disciplina desta Santa Igreja, e também estaremos preparados para enfrentarmos as lutas e as dificuldades da vida. Primeiramente, eu leio para os irmãos a mensagem que fala sobre o amor de uns para com os outros. Aqui diz: ensinos de Jesus nosso Senhor, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, irmãos, isso aqui foi uma palavra de Jesus. Jesus quem disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E em seguida diz o seguinte: a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram que devemos amar ao nosso próximo, respeitar a todas as pessoas indistintamente e vivermos em perfeita união de uns para com os outros, a fim de que a nossa igreja seja vitoriosa e para que todos os irmãos e irmãs possam ser muito abençoados. Assim ensinou o apóstolo São João, conforme ficou registrado em sua primeira carta, no capítulo 4, versos 7 e 8. Diz o seguinte: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Estimados irmãos e irmãs, este ensino são vida, paz e saúde, pois os que assim viverem, jamais os sentimentos maus tomarão conta do seu coração e sempre serão felizes, muito abençoados no seu viver, serão amados por todos e vencerão as lutas com mais facilidade, pois terão ao seu lado os santos e anjos enviados pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo para lhes ajudar, para lhes amparar e para lhes conceder sabedoria, paciência, serenidade e humildade, a fim de que saibam viver bem entre os irmãos da mesma fé, com a sua família e como proceder diante da sociedade, no trabalho e na escola. Assim recomendou o Santo Irmão Aldo em um dos boletins: sejam obedientes aos ensinamentos do Divino Mestre e sigam o exemplo da Santa Avó Rosa, que viveu o que Jesus ensinou para todos nós. Procedam em seu viver como esta santa poderosa, pois ela viveu e praticou os ensinos preciosos do nosso Senhor Jesus, pois assim vivendo a cada dia, serão felizes, abençoados, e quando for da vontade de Deus o Pai, estarão com Ele, para todo sempre, na sua glória. Irmãos, então está aí mais uma vez, estas recomendações, e ainda ontem, nós meditamos, irmãos, neste mandamento de Jesus nosso Senhor. Eu ainda afirmei para os irmãos que é um mandamento sagrado, um mandamento deixado por Jesus, que Ele muito ao seu tempo insistiu às criaturas, que cumprissem este mandamento no seu viver, e após Ele, também os santos apóstolos, os quais deram continuidade à sua santa obra, eles também muito ensinaram a respeito deste mandamento. Irmãos, e hoje, nos nossos dias, segue os lembretes, segue os ensinamentos da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo a todos nós. E amemos uns aos outros, amemos o nosso próximo. Irmãos, mas afinal, o que é realmente amarmos ao nosso próximo? Irmãos, o Santo Irmão Aldo, ele sempre nos ensinou. Irmãos, é tratarmos a todo indistintamente, como diz aqui neste boletim. É tratar a todo sem distinção, independente, irmãos, de posição social, de raça, de cor, de idade. Irmãos, e Jesus, nosso Senhor, Ele nos ensinou este amor, mas Ele também, através dos seus atos, Ele provou que Ele realmente amava a todos, e que não fazia distinção de ninguém.
Irmãos, tanto é que existem registrados nas Escrituras Sagradas vários fatos. Irmãos, na época de Jesus, existiam aquelas pessoas doentes, aquelas pessoas leprosas, as quais era considerado diante das demais como impura. Então as pessoas que eram cometidas daquela enfermidade, eles não podiam viver entre as outras pessoas, eles viviam isolados. Irmãos, de Jesus, ele chamava estas criaturas, ele tocava naquelas chagas, naquelas feridas, e curavam aquelas pessoas. Irmãos, Jesus, ele não fazia distinção, ele amava a todos, as crianças, os idosos. Certa vez Jesus estava pregando, e chegou algumas crianças querendo falar, querendo ir ter com Jesus, e os seus apóstolos então impediram que aquelas crianças se aproximassem, e Jesus disse: não nos impeça, deixar vir as minhas criancinhas, porque delas são o reino dos céus. Então, irmãos, observe que ele nos ensinou como amar a todos, sem fazer distinção. Irmãos, e Jesus, ele amava até mesmo os pecadores. Certa vez, ele foi cear com algumas pessoas que eram pecadoras, que eram consideradas pagãs, e algumas pessoas, não compreendendo, então passaram a criticar o Divino Mestre. Mas ele, conhecendo o pensamento, conhecendo o coração daquelas criaturas, Jesus disse: eu não vim chamar o justo, mas vim chamar o pecador ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então observe, irmão, a sabedoria de Jesus. Ele amava a todos, tanto que ele deixou bem claro, Jesus deixou bem claro o seguinte, que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Jesus disse: amai os vossos inimigos, bendizer aqueles que vos maldizem, e orai por aqueles que vos perseguem. Então observe, irmãos, o exemplo que Jesus deixou. E ele não deixou o exemplo somente através de palavras, mas ele também vivia. Ele nos mostrou isso através das suas obras. Irmãos, e com o passar dos tempos, Jesus então, ele deixou na responsabilidade dos seus apóstolos aqueles ensinamentos, até que chegassem os nossos dias. Então a Santa Avó Rosa, o profeta Santo Irmão Aldo, eles foram escolhidos para novamente aqui na terra preparar um povo santificado, um povo consagrado ao nosso Deus. E da mesma forma, eles continuam nos ensinando, continuam falando ao nosso coração, irmãos, e não só falando, mas também nos mostrando através de boas obras. Irmãos, o nosso profeta Santo Irmão Aldo, eu me lembro que certa vez ele colocou uma nota no boletim, ele disse que para ele, nesta igreja, ele considerava a todos iguais, obreiros, pastores, pregadores, músicos, regentes, os membros, para ele não havia distinção, mas eram considerados todos iguais. Então observe, irmãos, está aí o exemplo de Jesus, do profeta Santo Irmão Aldo. Irmãos, e na vida da Santa Avó Rosa também, nós temos conhecimento, a direção de nossa igreja, por diversas vezes, nos falava, irmãos, do exemplo de amor da Santa Avó Rosa. Tanto é, irmãos, que ali no bairro do Tatuapé, a Santa Avó Rosa era muito considerada, e até hoje existem pessoas, irmãos, que citam o exemplo de bondade, de misericórdia da Santa Avó Rosa. Então nós precisamos seguir este exemplo. Eu ainda me lembro de um fato que aconteceu na vida da Santa Avó Rosa. A direção de nossa igreja sempre contou que certa vez, uma vizinha da Santa Avó Rosa tinha o seu esposo, que estava em uma cadeira de roda, havia sofrido um derrame, ou digo melhor, ele estava na cama, e aquela senhora, ela tinha a vontade de comprar uma cadeira de rodas para tirar aquele senhor daquele leito, daquela cama, e dar umas voltas para ele tomar um sol e assim por diante. E ela recorreu aos parentes para comprar aquela cadeira de rodas, mas os parentes indiferentes não quiseram ajudar aquela senhora. E de repente a Santa Avó Rosa estava chegando, ela havia recebido seu pagamento, e chegou e deparou com aquela senhora na rua chorando, e ela perguntou por que a senhora está chorando, e ela contou o fato para a Santa Avó Rosa. A Santa Avó Rosa pegou aquele dinheiro, deu para ela e disse: vá, compra a cadeira para o seu esposo. Então observe, irmãos, são exemplos de bondade, exemplo de caridade, exemplo de amor ao próximo. E a Santa Avó Rosa, ela não fazia o bem somente aos apostólicos, mas a todos aqueles que a cercavam, todos aqueles que conviviam com a Santa Avó Rosa, recebiam do seu amor, do seu carinho. Irmãos, e nós precisamos seguir esses exemplos. Agora, muitos poderiam pensar: mas eu não tenho condições de ajudar.
E realmente, às vezes, nós não temos condições, porque, irmãos, quando eu falo praticar a caridade, praticar o amor, não estou falando somente no sentido material, no sentido financeiro, mas existem várias formas de nós demonstrarmos o nosso amor ao nosso próximo. E muitos poderiam pensar: mas eu não tenho condições de ajudar. Irmãos, mas se nós não temos condições de ajudar, por outro lado, nós temos condições de não atrapalhar, de não dificultar, de não prejudicar a vida do nosso irmão, a vida do nosso próximo, a vida do nosso semelhante. Então observe, irmãos, que todos nós temos condições de demonstrar, de praticar este verdadeiro amor. Eu cito para nós um exemplo. Às vezes uma pessoa vai fazer negócio com a outra, irmãos, e às vezes a pessoa quer tirar vantagem, e não está preocupado que vai prejudicar aquela outra pessoa. Ele está preocupado que ele quer ter lucros, que ele quer ter vantagem. Às vezes no trabalho, a pessoa quer ter um posto de trabalho melhor, quer ter um cargo melhor, irmãos, mas não mede as consequências para prejudicar o seu próximo, para prejudicar o seu colega de trabalho. Então observe, irmãos, que nós temos condições de demonstrar o nosso amor, não atrapalhando, não prejudicando o nosso irmão, o nosso próximo. E desta forma, irmãos, nós estaremos ajudando a Santa Avó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo a mostrar ao mundo que realmente nesta igreja está a verdade. Irmãos, e às vezes o apostólico, ele tem o dever de promover a paz, promover a felicidade do seu próximo, do seu irmão. Irmãos, nem que para isto custe sacrifício, mas nós temos esse dever, nós temos essa obrigação. Não que nós iremos ser bonecos na mão dos outros, mas nós precisamos medir as consequências. Nós não iremos, por exemplo, desagradar a Deus, nós não iremos, por exemplo, ferir a doutrina e a disciplina de nossa igreja, só para agradar ou para promover a felicidade do nosso irmão, do nosso próximo. Irmãos, mas à medida do possível, nós poderemos. Irmãos, e às vezes, isto custa para nós, custa sacrifício, porque às vezes nós precisamos sacrificar a nossa própria vontade, deixar de fazer a nossa própria vontade para ajudar o nosso irmão, para alegrar, para promover a paz e a união entre irmãos. Irmãos, e Jesus também provou isso. Ele provou, tanto que momento antes dele ser preso, dele ser crucificado, ele orou a Deus, ele orou ao Pai e disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, porém não seja feita a minha vontade, mas sim a sua vontade. Então observe, irmãos, que Jesus, ele fez a vontade de Deus para quê? Para promover a paz, para dar aos homens oportunidade de salvação. Irmãos, está aí. Irmãos, queiram mais prova de amor maior do que essa de Jesus, dar a sua própria vida em sacrifício, em troca da nossa, para nos conceder a salvação, para nos conceder direito aos céus. Então, irmãos, é o mínimo que nós podemos fazer, vivermos em união, em paz, em consagração, promover a paz, a união entre família, entre irmandade, entre ministério, no nosso lar, no nosso trabalho, na escola. Portanto, irmãos, onde quer que esteja um apostólico, ele deve e precisa ser um instrumento da paz, para levar o amor, para levar o perdão e a união entre as criaturas. Então, irmãos, é isso que a Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo espera de cada um de nós, que nós reflitamos nessas palavras, nesta mensagem e pratiquemos, colocamos em prática esses ensinamentos, porque, irmãos, não basta somente ouvirmos, não basta somente falarmos, pregarmos, cantarmos lindas melodias, mas se não, na nossa vida nós não cumprirmos, não demonstrarmos isso através dos nossos atos, através das nossas obras. Então eu deixo aí estas recomendações e esses ensinamentos da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. E eu ainda leio para os irmãos uma mensagem que fala a respeito da nossa disciplina. Aqui diz o seguinte: a disciplina desta igreja deve ser obedecida com amor, dedicação e boa vontade. Estimados irmãos e irmãs apostólicos de todas as idades, Jesus, nosso Senhor, e a Santa Avó Rosa nos ensinaram as regras de um bom viver, honrado e disciplinado, que muito honra a nossa igreja. Saibam que, sem a prática efetiva destas regras de boa conduta, mais conhecida como disciplina, não há moralização dos costumes
e não pode haver santidade. Irmãos e irmãs, compreendam e aceitem esta verdade. A disciplina desta igreja apostólica veio dos céus, e quem desobedece aos seus preceitos está desagradando a Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, e também está lutando contra a vontade deles. Muitos jovens e moços estão vivendo como querem, vestindo-se à sua maneira e ferindo a disciplina de nossa igreja. As mulheres estão usando saias curtas, agarradas ao corpo, abertas atrás, e blusa muito decotada e quase sem mangas. Alguns moços estão usando cabelos fora da nossa disciplina, calças agarradas ao corpo, cavanhaques e barbas, imitando as modas da atualidade. Estas são maneiras de proceder que muito entristecem a Deus, o Pai, e aos seus santos, e coloca em risco a obra desta igreja, que custou o sacrifício do nosso Senhor Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Diante desta afirmativa, se vocês amam a esta igreja e a sua alma, só lhes restam obedecer e fazer a sua parte como verdadeiros apostólicos e apostólicas. Creiam que, sem obedecerem à vontade de Deus, o Pai, de Jesus nosso Senhor, da nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, digo melhor, se obedecerem, serão muito abençoados em seu viver. A disciplina como conjunto de regras de boa conduta que Jesus e a Santa Avó Rosa nos legaram, e que o Santo Irmão Aldo tanto lutou para conservar, é a seguinte: todos os vestidos e a saia das irmãs devem ser de comprimento tal que passem 2 dedos abaixo do meio da barriga das pernas, mesmo que seja para uso em casa, na escola ou no trabalho. Não podem ser agarrados ao corpo. As saias não podem ter aberturas atrás, e as blusas não podem ser muito curtas, sem mangas e de tecidos transparentes e nem decotados. Portanto, se não usarem suas roupas de acordo com a nossa disciplina, estarão dando mau testemunho aos nossos visitantes, que no geral são ouvintes da hora milagrosa, ao ponto deles ficarem decepcionados, pois constatam que a maneira como muitas irmãs e irmãos se apresentam não está de acordo com o que anunciamos a respeito da santidade do viver e do proceder de um filho ou filha de Deus. Sejam todos tementes e obedientes à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Eles muito lutaram para preservar a integridade da doutrina e da disciplina de Deus o Pai e de Jesus nosso Senhor. Sejam fiéis para que sejam fiéis no seu viver. Inclusive, saibam que estes santos desejam ajudá-los a vencer em sua jornada na terra, para que possam, ao final da sua caminhada aqui na terra, estarem com Deus, o Pai e os seus santos, para toda a eternidade. Irmãos, está aí as recomendações da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, falando a respeito da nossa disciplina. Irmãos, e para o apostólico, irmãos, não existe desculpa do apostólico dizer assim: eu desobedeço porque eu não sabia. Eu uso a minha roupa assim porque eu não sabia que não pode. Eu uso meus cabelos assim porque eu não sabia. Irmãos, para nós não existe essa desculpa. Sabe por quê? Porque, irmãos, a Santa Avó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo, eles cuidaram de nós, cuidaram desta igreja enquanto estiveram no seu corpo físico. Irmãos, como uma mãe, como um pai cuida do seu filhinho. Então, irmãos, qual é o cuidado de um pai e de uma mãe com seus filhinhos, quando é pequeno? Irmãos, pega pelas mãos, irmãos, mostra-lhes o perigo. Às vezes, ao atravessar uma rua, ensina como olhar para um lado, olhar para o outro, ensina como respeitar os mais velhos, como respeitar o seu próximo, como se comportar na escola, como se comportar na igreja. Irmãos, isto é o papel de um pai e de uma mãe cuidadosa. E a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles agiram desta forma conosco, enquanto eles estiveram no seu corpo físico aqui na face da terra. Irmãos, tanto que quando a Santa Avó Rosa foi levada aos céus, eu ainda não pertencia a esta igreja, mas nós ouvimos relatos de pastores, de pessoas mais antigas, irmãos, que os apostólicos muito choraram, irmãos, porque perderam uma mãe. Então, irmãos, eles estavam na condição de um filho órfão, um filho sem mãe, porque a Santa Avó Rosa era tudo na vida
daqueles apostólicos. Irmãos, mas eis que veio o profeta Santo Irmão Aldo, um pai que tomou o lugar de pai e cuidou de cada um de nós, nos ensinando os perigos da vida, nos ensinando, irmãos, o perigo do pecado, nos ensinando, irmãos, como deveríamos fazer para agradar a Deus. Irmãos, só que, como eu ainda citei o exemplo, toda criança cresce, se torna adulto, se formam, e cada um são responsáveis pela sua vida, pelos seus atos. Da mesma forma somos nós. Irmãos, nós crescemos na fé, nós ficamos adultos na fé, e o Santo Irmão Aldo, irmãos, ele cumpriu a sua missão de pai, porque ele deixou para todos nós os ensinos, o exemplo de um verdadeiro pai, como deveríamos seguir, como deveríamos obedecer a doutrina e a disciplina desta Santa Igreja. Então os irmãos observem, por isso que eu disse, irmãos, que nós não temos desculpa. Irmãos, por isso que o Santo Irmão Aldo, alguns meses antes dele deixar o seu corpo, ele afirmou: a igreja está preparada. Irmãos, e alguns não entenderam, alguns não compreenderam, tanto que eu ouvi algumas pessoas dizerem: mas como preparado? Então nós já estamos preparados para entrar nos céus? Será o arrebatamento da igreja? Irmãos, o irmão Aldo não disse que nós estávamos preparados para entrar nos céus, estávamos preparados para lutar, para vencer o pecado, para enfrentar as lutas. Irmãos, e isto é uma realidade, basta observarmos tudo aquilo que o Santo Irmão Aldo nos ensinou no transcorrer desses 44 anos. Irmãos, ensinos preciosos, que se obedecido por nós, nos dá, irmãos, o direito de sermos felizes, abençoados por Deus, e que concede a cada um de nós que obedecer, vitórias sobre o pecado, vitórias sobre as forças do mal. Então, irmãos, esta foi a missão do nosso Santo Irmão Aldo. Então eu digo, irmãos, e posso lhes afirmar, irmãos, com toda certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, irmãos, se nós fizermos uso dos ensinamentos que o nosso Santo Irmão Aldo nos deixou, irmãos, nada no mundo, pecado algum do mundo, moda alguma do mundo, irá nos derrotar, irá roubar a nossa santidade, irá roubar a nossa felicidade, a nossa santificação. Porque, irmãos, o Santo Irmão Aldo, ele nos deixou, irmãos, a essência do valor da disciplina. Ele nos deixou, irmãos, o conceito de o que é agradar a Deus. Irmãos, eu posso citar para os irmãos um exemplo material. Nós, quando iniciamos lá na escola os nossos estudos, nós lá aprendemos a disciplina da matemática. Irmãos, quem é que aprendeu a contar até 1000, contar até 1 milhão? Não, o professor nos ensinou a contar até uma determinada altura do numeral, nos ensinou as 4 operações, e a partir daí, nós caminhamos só. Então, tanto é que aí temos condições de resolver qualquer problema que precise destas 4 operações. Porque, irmãos, nós aprendemos um conceito. O Santo Irmão Aldo nos ensinou o conceito do que é agradar a Deus, do que é obedecer a Deus. Então, para nós, não existe mais pecado novo, não existe mais moda nova, não existe mais maus costumes que virá e nós iremos olhar e falar: não, isso aqui eu não sei, será que isso é pecado? Será que isso agrada a Deus? Não, nós somos sábios, nós temos conhecimento e temos condições de vencer, irmãos, o pecado, de derrotar as modas e de sermos verdadeiros filhos de Deus, verdadeiro povo apostólico. Porque, irmãos, nós viemos para isso, viemos para vencer. Irmãos, nós viemos para lutar, não uma luta sangrenta, não uma luta material, mas uma luta espiritual. E aprendemos, irmãos, com o maior mestre, com Jesus, o maior mestre, nosso Santo Irmão Aldo, que esteve do nosso lado 44 anos, nos ensinando, irmãos, e não só nos ensinando, mas nos provando que é possível vivermos aqui na face da terra, agradando a Deus, e tendo uma vida justa, honrada e consagrada. Então, irmãos, a nossa missão é passar isto para o mundo, é ensinar ao mundo, as criaturas que sofrem, as criaturas que não conhecem a Deus, como viver, como praticar. Irmãos, mas nós precisamos praticar. Nós não podemos dizer: faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Não, é como disse Jesus, como a Santa Vó Rosa, eles nos ensinaram regras de boa conduta, mas primeiramente eles viveram esta regra, eles viveram esta boa conduta, e nós precisamos seguir o exemplo deles, porque para isso eles vieram, para servir para nós de modelos de vida. Então, irmãos, é assim que nós precisamos agir. Irmãos, eu sempre digo,
não basta dizermos apenas através de palavras, não basta pregarmos que somos uma igreja forte, não basta cantarmos que somos uma igreja invencível, que o pecado não nos derrota. Irmãos, não basta falarmos que para ajudar o santo irmão Aldo, faremos o que for preciso. Não basta falarmos que para ajudar a Santa Vó Rosa, até se for preciso, sacrificar a nossa vida. Isso não basta. Porque, irmãos, nós precisamos provar isso através do nosso amor, através da nossa boa conduta, através da nossa obediência, através da nossa consagração. Então é isso que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo esperam do povo apostólico, da igreja apostólica. Porque muitos irmãos, muitos pensam, mas agora o Santo Irmão Aldo não está mais no nosso meio, portanto não tenho mais o dever, não tenho mais tanta responsabilidade de obedecer a doutrina, a disciplina dessa igreja. Não, é pelo contrário, eu sempre tenho dito, é pelo contrário. Irmãos, a nossa responsabilidade aumentou muitas e muitas vezes, porque voltando lá ao exemplo do pai, o pai que ele ensina o seu filho, depois de crescido, ele olha para a vida do filho e espera colher frutos, espera que aquele filho seja dedicado na vida, tenha uma boa profissão, se constitui uma família, cuide da sua família, seja útil à sociedade. Então um pai e uma mãe, eles olham para isso, esperam isso. Irmãos, e o Santo Irmão Aldo da mesma forma, ele não nos abandonou não, ele cumpriu a sua missão, ele apenas, irmãos, mudou de estágio. Ele está agora nos céus, e com certeza, irmãos, sem nenhuma sombra de dúvida, olhando para cada um de nós. Irmãos, e tenha certeza, quando nós fizermos alguma coisa que desagrada o Santo Irmão Aldo, pode ter a certeza, ele balança a cabeça e fala: não foi isso que eu ensinei, não foi isso que eu deixei como exemplo. Então, irmãos, por que nós iremos dar ao Santo Irmão Aldo esse desprazer? Por que não iremos obedecer tudo aquilo que ele nos ensinou, para que ele possa dos céus, juntamente com a Santa Vó Rosa, olhar para a nossa vida e dizer: servo humilde, consagrado, obediente, e nos recompensar com bênçãos, com proteção, com ajuda para a nossa vida. Então observe, irmãos, que é isso que a Santa Vó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo esperam de nós. Irmãos, é a nossa consagração, é a nossa santidade, é a nossa responsabilidade de verdadeiros apostólicos, diante de Deus e diante do mundo, diante da sociedade, porque, irmãos, o mundo precisa de nós. Como eu disse, nós viemos para dar bom exemplo. Irmãos, nós não podemos deixar, irmãos, os costumes do mundo, as modas, influenciar a nossa vida. Porque, irmãos, precisa ser o contrário. Irmãos, é nós que precisamos influenciar aqueles que nos cercam, aqueles que nos rodeiam. É nós que precisamos influenciar o mundo através da nossa boa conduta, através da nossa santidade, através da nossa fé, através da nossa obediência e consagração à vontade do nosso Deus, de Jesus, da Santa Vó Rosa, do Consolador, e do profeta Santo Irmão Aldo. Então, irmãos, esta é a nossa responsabilidade, e esta é a missão que o Santo Irmão Aldo deixou nas mãos de cada um de nós, e que um dia, com certeza, seremos cobrados. Nós seremos cobrados. Irmãos, eu ainda me lembro que a última reunião que eu realizei aqui nessa congregação de Curitiba, eu ainda citei o exemplo que Jesus contou do Senhor e dos 10 talentos. Irmãos, eu não vou recontar, porque eu sei que os irmãos sabem. Irmãos, mas o Santo Irmão Aldo está agindo na nossa vida da mesma forma. Ele entregou nas nossas mãos o tesouro, os bens do reino dos céus, os bens desta igreja, para trabalharmos, para multiplicarmos este bem. E um dia, irmãos, estaremos diante dele, diante da Santa Vó Rosa, para prestarmos conta. E bem-aventurado, irmãos, feliz e bem-aventurado aquele que trabalhar, aquele que lutar aqui na terra, para fazer este bem aumentar mais e mais, porque com certeza receberá a recompensa da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e serão chamados por Deus para desfrutar do seu lugar, na sua glória. Irmãos, e o que é que nós esperamos? O que nós buscamos através da obra dessa Santa Igreja? Por que nós lutamos? Por que nós participamos das reuniões? Por que nós cremos na Santa Vó Rosa, cremos no Santo Irmão Aldo? Não é na esperança de um dia estarmos com Deus na eternidade? Irmãos, só que para estarmos com Deus na eternidade, existe um caminho a seguir. E eu sempre digo, este caminho não existe atalho. Porque às vezes existem pessoas que querem desfrutar de toda a graça dos céus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, mas ao mesmo tempo querem participar de tudo aquilo que o mundo oferece. Irmãos, aqueles que assim agem, estão querendo cortar atalho para o reino dos céus. E para o reino dos céus não existe atalho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim.
E hoje a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, está nos mostrando esse caminho, está nos ensinando como andar nesse caminho que é Jesus. E como nós iremos trilhar este caminho que é Jesus? Obedecendo a doutrina e a disciplina desta Santa Igreja, praticando os ensinamentos dos céus, que são os ensinamentos da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. Irmãos, eu queria falar mais, mas a hora já se foi e portanto não há mais tempo, mas eu espero, irmãos, que essas palavras, esses ensinamentos, essa meditação, essa reflexão que nós fizemos nessa reunião, irmãos, serviram para aumentar a fé, a dedicação, irmãos, o entusiasmo de cada um em obedecer a doutrina, a disciplina dessa Santa Igreja. Irmãos, principalmente os mais jovens, a mocidade. Eu sempre digo, às vezes os jovens pensam assim: mas eu ainda estou na flor da idade, eu não necessito da bênção da Santa Vó Rosa, necessito do amparo do Santo Irmão Aldo. Irmãos, eu digo que são os jovens que mais necessitam, que mais precisam. Sabe por quê? Nós já estamos lá com a nossa idade já caminhada, irmãos, e não sabemos quando será o nosso dia. Agora, ainda os jovens têm muito ainda que lutar no mundo, irão enfrentar ainda muitas lutas, muitas barreiras, e só vencerão se tiverem a ajuda dos céus, da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. E para terem esta ajuda, precisam obedecer, precisam praticar, precisam acatar as ordens e as orientações deles. Então, irmãos, eu deixo aí essa recomendação e essas palavras em vosso coração. Amém. Antes de orar, irmãos, eu quero agradecer a presença de todos, agradeço a atenção de cada um, inclusive o silêncio, a reverência que tiveram para com essas palavras e esses ensinamentos. Agradeço também aqueles que nos visitam e digo-lhes que para nós é uma honra, um prazer muito grande tê-los como companhia. Agradeço também aqueles que nos acompanham através da internet, digo-lhes que para nós também é uma honra muito grande tê-los como companhia nesta oportunidade. Quero ainda agradecer a todos os nossos irmãos, diáconos, diaconisas, obreiros, que trabalharam para que a nossa reunião pudesse acontecer. Agradeço também aos nossos irmãos do coral, aos músicos regentes, pelos hinos que prepararam e apresentaram, abrilhantando ainda mais a nossa reunião. Então, eu deixo a todos o meu muito obrigado, em nome da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. Irmãos, tem aqui um aviso do nosso irmão regente. Ele manda avisar que haverá ensaio do coral masculino e coral feminino amanhã, com início às 19h30. Haverá ensaio da orquestra na próxima quarta-feira, com início às 19 horas. Então, as recomendações. Irmãos, convido a todos que, por gentileza, se coloquem em pé. Nós iremos orar, encerrando a nossa reunião. Irmãos, creiam que neste momento estão presentes conosco os santos, os anjos do nosso Deus, para ouvir as nossas orações, ouvir as nossas preces. E se o nosso pedido for de justiça, se formos merecedores, eles nos recompensarão com bênçãos para a nossa vida. Oremos. Santíssima e bendita Vó Rosa, neste momento encerramos mais esta reunião nesta Santa Igreja. Muito agradecido à Senhora Santa Vó Rosa, também ao profeta Santo Irmão Aldo, pela sabedoria, pelo conhecimento que a Senhora, juntamente com o Santo Irmão Aldo, nos concederam no transcorrer da existência desta Santa Igreja. Ensinamentos esses, Santa Vó Rosa, que sendo obedecido, sendo colocado em prática, dá a cada um de nós condições de sermos vitoriosos, felizes e abençoados por Deus e pelos seus santos. Santa Vó Rosa, portanto, receba a nossa gratidão, a nossa dedicação nesta oportunidade. Também honramos e glorificamos ao nosso Deus Pai Celestial, a Jesus, nosso Mestre e Salvador, e à Virgem Maria Santíssima, e ao Senhor Profeta Santo Irmão Aldo. E pedimos a vossas bênçãos, pedimos, Santa Vó Rosa, a sua proteção, a ajuda do nosso Santo Irmão Aldo, porque sabemos, Santa Vó Rosa, que o pecado aumenta dia após dia, e que a luta realmente é grande, principalmente, Santa Vó Rosa, para os jovens, para a mocidade. Mas eu peço que a Senhora toque no coração deles, ajude-os, Santa Vó Rosa, a terem forças, a terem sabedoria, para vencerem as modas, vencerem o pecado, e obedecer a doutrina e a disciplina desta Santa Igreja, para que realmente nós possamos ser um povo, uma igreja vencedora. Santa Vó Rosa bendita, também peço que a Senhora abençoe a vida deles nesse instante, abençoe a sua saúde, conceda a eles paz, abençoe os seus trabalhos, abençoe os seus negócios, enfim, Santa Vó Rosa, tudo aquilo que lhes pertence. Me lembro também dessas pessoas cujos nomes foram depositados nessa caixa de oração. Abençoe estas vidas, concedendo a eles aquilo que eles te pedem. Abençoe também, Santa Vó Rosa, os ouvintes de Hora Milagrosa e aqueles nossos irmãos que estão nos acompanhando nesse instante através da internet. Que a tua bênção, a tua graça, a presença
de um santo, de um anjo da Senhora, também esteja lá no lar deles, a lhes abençoar, a lhes conceder aquilo que eles tanto necessitam. E por tudo, pela certeza que a Senhora está nos abençoando, ouvindo as nossas orações e as nossas preces, e também está abençoando a cada um de nós, está ouvindo o nosso clamor, está nos concedendo força e sabedoria, nós, os teus filhos, Santa Vó Rosa, muito te agradecemos. Agradecemos também ao Senhor Deus, a Jesus, nosso Mestre e Salvador, à Virgem Maria Santíssima e ao Senhor, Profeta Santo Irmão Aldo. Amém. A nossa reunião está terminada e a paz do Senhor para todos.